Olá, queridos irmãos e irmãs, vamos nos aprofundar um pouquinho mais na palavra de Deus? A pergunta de hoje é a seguinte: tem um amigo meu que virou desigrejado e quando converso com ele, sempre me cita Atos 17, 24, dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, por isso ele não participa mais de igrejas. O que posso responder a ele? Isso que ele afirma está realmente correto? Muito obrigado, querido irmão, pela sua dúvida. Muito interessante a palavra de Deus. Você tem alguma dúvida aí da Bíblia que você está com dificuldade de entender? Coloca aqui nos comentários e a sua dúvida pode virar o próximo vídeo aqui do canal. Aproveita esse espaço para você crescer cada vez mais no conhecimento do Senhor, ok? Embaixo desse vídeo tem o botãozinho inscrever-se. Faça sua inscrição aqui no canal, participe com a gente dessa comunidade para você receber os próximos vídeos. Nós temos publicado aqui vídeos segunda a sexta às 15 horas. Estamos aí com mais de 400 já publicados e a minha meta pessoal é alcançar mais de 1000 vídeos. Então, participe conosco, faça sua inscrição aqui abaixo, é gratuito, é aqui no YouTube. Eu sou o presbítero André Sanches, aqui do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou te ajudar, vou te conduzir para entender todo esse contexto e o que Paulo estava falando nesse texto aqui de Atos. Vamos entender juntos então? Vamos até minha lousa de explicações e aprender mais do tema. Então vamos lá, texto na tela para a gente entender esse tema, Atos capítulo 17, verso de número 24. Paulo diz aqui o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Queridos, é um texto muito interessante, mas algumas pessoas, quando leem esse texto, elas o leem da seguinte forma: Deus não está em igrejas ou templos. Deus não está presente em templos, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Mas veja, essa leitura é equivocada desse texto e as pessoas, quando leem dessa forma, acabam por causar males a si mesmas. Por quê? Porque quando um texto bíblico ele é interpretado incorretamente, ele acaba sendo uma mentira prejudicial. E aí nós vemos aí um grande grupo crescendo, os chamados desigrejados, que muitas vezes utilizam de forma errada esse texto para fundamentar a sua decisão de não fazer parte de comunidades. Será que está certa ou certo esse pensamento, essa atitude? Para que a gente compreenda isso, a gente precisa entrar dentro do contexto e entender a fala do apóstolo Paulo, e nós vamos fazer isso a partir de agora, então fique até o final. Vamos começar entendendo por que o apóstolo disse que Deus não habita em templos, né? Já que a gente sabe que Deus está em todos os lugares, por que ele não estaria no templo? Vamos lá. A primeira coisa que um bom estudante da Bíblia faz sempre, e eu repito muito aqui, sou até chato, é observar o contexto de uma passagem. Então vamos entender o contexto. Paulo está aqui ali em Atenas, que naquela época era a capital da Ática, que por sua vez era um dos estados ali gregos, ok? É nesse local que ele está. Por conta de observar a grande idolatria existente ali, Paulo pregava em sinagogas e na praça da cidade a respeito dessa questão. Observe o texto, Atos 17, versículo 17, diz o seguinte: por isso, está falando de Paulo aqui, dissertava na sinagoga entre os judeus, ou seja, aqueles que conheciam, né, ao menos lá o Velho Testamento, não estavam conhecendo ainda detalhes de Jesus, porque estava sendo pregado, e os gentios piedosos, né, pessoas que eram não judeus, mas que criam em Deus. Também pregava na praça, ou seja, para um público maior, todos os dias entre os que se encontravam ali. Então o apóstolo Paulo fazendo o papel dele de missionário. Então veja, devido à controvérsia de todos esses ensinos apresentados ali, né, muita gente ouvindo, Paulo foi levado ao Areópago, foi convidado a ir até este local que fica ali em uma colina onde se discutiam questões sobre leis, religião, educação, filosofia, etc. E aí nós vemos então isso no texto, Atos 17, 19. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber mais
dessa nova doutrina, ou que nova doutrina é essa que você ensina, Paulo? E Paulo foi, obviamente, vendo uma oportunidade de pregar sobre Jesus Cristo. Então Paulo, já ali no Areópago, ele passa a apresentar a sua pregação àquelas pessoas, em sua maioria ali não crentes, perfeito? Então isso é importante observar aqui. Lá no Areópago ele estava fazendo uma pregação para a grande maioria de não crentes. Com sabedoria, Paulo usa a figura de um altar que ele viu quando ele andava ali na cidade, e você vai lembrar comigo que Paulo viu ali várias estátuas de vários deuses, e tinha um que não tinha, né, um nome de um deus, mas estava escrito ao Deus desconhecido. Então Paulo utiliza esse ponto para apresentar para aquelas pessoas o Deus Todo-Poderoso. E é nesse contexto então que Paulo diz agora a frase que nós lemos no início. Atos 17:4, ele está falando desse Deus, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus não tem uma moradia dentro de templos. Vamos entender isso? Observe que o foco do apóstolo Paulo aqui é justamente fazer um contraste. É isso que ele está fazendo. E qual é o contraste? O Deus Todo-Poderoso sendo contrastado com os deuses que foram criados por eles. Deuses esses que precisavam ser carregados, porque eram feitos em imagens e que estavam presentes apenas ali, em locais de adoração, altares, templos, né, debaixo de árvores, enfim, locais extremamente pré-definidos onde as imagens estavam, portanto, eram deuses que eram limitados a um lugar. Paulo sabia que eram falsos deuses, mas trabalhou o tema de uma forma não ofensiva, né? Paulo não chegou criticando, mas chegou ali dialogando e conversando de uma forma correta, né? De uma forma boa. E aí nós vemos em Atos 17:29, dentro do mesmo contexto, Paulo dizendo: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, é semelhante a ouro, prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Então observe que dentro desse contexto nós já conseguimos compreender que o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui a essas pessoas é que o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, ele não está limitado a somente um lugar, como os deuses e as divindades que eles adoravam estavam. Imagens presentes em um lugar, em um templo, em um altar. Não, o Deus verdadeiro é o Deus que é onipresente, está em todos os lugares, ele é o criador de todas as coisas. Bom, esse é o contexto. Agora vamos entender essa questão da crítica. Será que esse texto de Paulo, ele seria, ou ele cabe dentro dele, uma crítica a quem se reúne em templos? Por exemplo, se você aí tem o costume de ir à igreja, digo igreja aqui, templo, um determinado local físico, para ter ali reuniões, cultos, será que Paulo está criticando? Cabe dentro desse texto essa crítica? Antes de te responder, só um aviso. As vagas do nosso curso ainda permanecem abertas. Eu quero convidar você para estudar comigo a Bíblia Sagrada. Primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo aqui, você tem detalhes, né? Tem um link ali que leva para a página. Eu quero te convidar a ser o meu aluno. Vamos aprofundar mais a palavra. Vamos lá. Em nenhum momento Paulo está aqui proibindo o culto ao Deus verdadeiro em templos. Nós não temos isso de forma alguma nesse texto. Veja, Paulo demonstra poderosamente para aquelas pessoas que não podemos fazer o quê? Aprisionar o Deus Criador em um lugar ou em uma imagem. Esse é o contexto. Por quê? Pois ele está além, ele é maior do que essas coisas. Nada pode conter a sua presença de forma aprisionada. É isso que Paulo está falando a eles ali. O foco, então, do apóstolo está no convencimento dos moradores ali de Atenas de que sua idolatria era incorreta e o foco não está, preste bem atenção, não está em cristãos verdadeiros que adoram o Deus verdadeiro usando um espaço qualquer, que pode ser, inclusive, um templo, que, vamos falar a verdade, nem existia ali naquela época. Templos assim feitos especialmente para os cristãos
adorarem a Deus. Então nós não temos esse foco dentro da fala de Paulo. É importante pontuar aqui que o Deus verdadeiro ele pode ser cultuado em qualquer lugar. Não existe um aprisionamento de Deus e Deus ele não está morando lá na sua igreja. Esse é um fato. Deus não está preso a templos, nem a casas ou quaisquer construções. No entanto, é verdade também que Deus ele é o quê? Onipresente. Se ele é onipresente, ele está em todos os lugares, também está em um templo onde pessoas de fé se reúnem para adorá-lo em espírito, em verdade, de todo o coração. Vão ali para buscar o Senhor, não existe erro nenhum. Então veja, isso não significa que está errado nos reunirmos em determinado local com o objetivo, por exemplo, de estudar a palavra, adorar a Deus. Afinal, qualquer tipo de reunião dos servos de Deus será feita em algum local, né? Porque nós vivemos em um mundo físico. Então veja, se você se reúne em algum lugar e você está ali junto com outros servos e Deus está presente ali. O que está errado é achar que só naquele local, e aí erram também os idólatras de templo, aqueles que acham que somente na igreja tudo é sagrado. Então dentro da igreja tudo bem, o linguajar é diferente, a forma de conversar, sai da igreja, aí pode tudo, porque aí já não tem nada mais sagrado. É um pensamento de idolatria de templo. Isso é errado. Temos a presença viva de Deus no templo e fora do templo, e a adoração, ela segue o crente na sua caminhada onde ele for. Isso é bastante claro, então, no ensino bíblico. Agora veja, vamos falar um pouquinho de igreja primitiva? A igreja primitiva, que é aquela primeira igreja, né, onde os apóstolos estavam na direção, ela entendia perfeitamente esse conceito e aproveitava todas as oportunidades para se reunir, para louvar a Deus, para fazer o bem, e isso tanto no templo, e aqui nós estamos falando aí ainda lá do templo de Jerusalém, quanto também nas suas próprias casas. Observe bem o texto de Atos 2,46. Diariamente, então veja, não era somente de domingo, somente em um dia específico, era todos os dias. Eles perseveravam unânimes. Onde? No templo, quando eles podiam ainda estar ali. Partiam o pão de casa em casa, então estavam também nas casas uns dos outros, louvando a Deus. E tomavam suas refeições com alegria e singeleza do coração. Observe que a adoração deles percorria todos os aspectos da vida, até mesmo os momentos onde eles comiam juntos. Dessa forma, usar o texto de Atos 17:24 como desculpa de que agora é um desigrejado é algo totalmente fora de contexto, um absurdo interpretativo. Não, Atos 17:24 não diz que você pode simplesmente deixar de ser ali participante da igreja. Sim, da igreja invisível, da igreja visível e até mesmo do grupo que se reúne em um templo ou em uma casa. Isso é desculpa, a famosa desculpa para boi dormir. Paulo mostra claramente que Deus e suas ações não podem ser aprisionados em santuários, mas em nenhum momento diz que em santuários onde se adora ao Deus vivo, em espírito e em verdade, Deus não está ali. Deus não habita, não está aprisionado, é diferente de Deus não estar ali participando da adoração de servos verdadeiros e fiéis. Essa é uma diferença muito grande. Então preste bem atenção para a gente caminhando para o final. Lugares são apenas instrumentos que facilitam encontros. Lugares são apenas instrumentos que facilitam encontros. Na igreja primitiva, como nós vimos, eles se reuniam lá no templo, enquanto podiam, templo de Jerusalém, em casas e até em cavernas, nos templos mais difíceis de perseguição, e mais tarde também em locais especiais criados para adoração, que nós chamamos de templos, ou mais conhecidos como igrejas também. Se tudo isso é feito dentro das orientações da Bíblia, não há erro algum. Há erro em idolatrar o templo, conforme nós vimos. Agora, o maior erro é o isolamento do corpo de Cristo, conforme nos ensina Hebreus 10:25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Veja, uma grande parte dessas pessoas que se dizem desigrejados, na verdade, elas simplesmente são isolados e têm a falsa ideia de que
a igreja é você sozinho. Não, a igreja é corpo no contexto bíblico, então de alguma forma a gente precisa se congregar, seja no templo, seja em casa, de casa em casa, o lugar é apenas instrumento, o que vale é a comunhão, a união dos servos de Deus em prol da adoração a Deus, de fazer a sua obra, ok? Bom, deixo mais um vídeo aqui para o seu crescimento agora. Eu revelei aqui nesse estudo para você, mostrei em detalhes quem é o ladrão de João 10:10. Tudo aqui nesse vídeo, espero você nele. Fica com Jesus.